Sabe o que realmente define a estratégia de investimento de um fundo de pensão? Muita gente pode pensar que são os mercados, as taxas de juros, mas a peça-chave, na verdade, é a idade média dos seus servidores. Hoje, a gente vai mergulhar em como a composição de um RPPS, ou seja, de um regime próprio de previdência social, acaba funcionando como um verdadeiro mapa para o futuro financeiro de milhares de pessoas. Então, a grande questão que fica é essa: o que a idade dos servidores nos diz, na prática, sobre como um fundo de pensão deve investir o seu dinheiro? A resposta para essa pergunta, como vamos ver, pode simplesmente mudar o futuro de milhares e milhares de aposentados. Para a gente começar a entender isso, vamos imaginar dois cenários, dois fundos de pensão bem diferentes. De um lado, um fundo que a gente pode chamar de jovem, sabe? Cheio de servidores que ainda têm muitos anos de trabalho pela frente. Do outro, um fundo maduro, onde a maioria dos membros já está aposentada ou perto de se aposentar. Fica claro que cada um deles vai precisar de um plano de investimento completamente diferente. E aqui entra um conceito que é fundamental: a duração do passivo. Parece complicado, mas não é. Pensa nisso como uma espécie de contagem regressiva. Basicamente, é sobre quanto tempo o fundo tem até precisar, de fato, começar a pagar a maioria das aposentadorias. É essa resposta que vai ditar se a gestão pode ser mais arrojada nos investimentos ou se precisa, digamos, jogar na segurança. Vamos comparar os dois lados, então. Um RPPS jovem tem o tempo como seu maior aliado. Ele pode fazer investimentos de longo prazo, buscando retornos maiores, porque o dinheiro não vai ser sacado tão cedo. Agora, um RPPS maduro, a história é outra. A necessidade dele é imediata. Precisa de dinheiro em caixa para pagar as pensões todo santo mês. O foco, então, muda totalmente. Sai do crescimento e vai para a estabilidade. E é exatamente aqui que mora o grande desafio, o dilema de qualquer gestor de RPPS. Como é que se equilibra a ambição de fazer o dinheiro render, de crescer, com a necessidade real de ter dinheiro disponível para pagar as contas? É um equilíbrio delicado. Olha, essa frase resume tudo perfeitamente. É como andar numa corda bamba. De um lado, você tem o futuro, a rentabilidade. Do outro, o presente, a liquidez. E o grande desafio do gestor é justamente não cair para nenhum dos lados. Então, qual seria o primeiro risco? Ser conservador demais. Parece seguro, não é mesmo? Só que investir tudo em ativos de baixíssimo risco e curto prazo é quase como guardar dinheiro debaixo do colchão. Com o tempo, a inflação vai comendo aquele valor e o fundo pode simplesmente não crescer o suficiente. Ou seja, a segurança em excesso pode virar uma armadilha perigosa no longo prazo. E o risco oposto? Bom, ele é igualmente perigoso. Focar só em ganhos lá na frente e em investimentos mais arriscados pode deixar o fundo sem dinheiro para o dia a dia. Afinal, de que adianta uma promessa de um lucro enorme no futuro se não dá para pagar a aposentadoria deste mês? Não faz sentido, né? Mas, felizmente, existe uma ferramenta estratégica para ajudar a resolver esse dilema. É uma abordagem bem estruturada, bem inteligente, para organizar os investimentos. Vamos conhecer a chamada escada de liquidez. A escada de liquidez é exatamente o que o nome sugere. Pensa numa escada de verdade. Ela é uma série de investimentos com datas de vencimento diferentes, que funcionam como os degraus. À medida que cada investimento vence, o dinheiro fica disponível bem na hora em que é preciso. Isso cria um fluxo de caixa muito mais previsível e seguro. Olha só como funciona na prática. Os degraus de baixo, os de curto prazo, são o dinheiro para o agora, para garantir o caixa do dia a dia. Os degraus do meio, de médio prazo, buscam um equilíbrio, um pouco mais de retorno com flexibilidade. E os degraus lá de cima, os de longo prazo, esses sim são o motor de crescimento do fundo, para garantir o futuro. Cada degrau com a sua função. No final das contas, é disso que se trata a prudência previdenciária. O objetivo é construir um barco que seja forte o suficiente para navegar por qualquer tempestade econômica, por qualquer crise, sem nunca jamais comprometer a capacidade de pagar os benefícios. É sobre segurança e sustentabilidade. Mas só uma ferramenta, por si só, não resolve tudo. A gente precisa ir além para uma filosofia de gestão mais completa. A solução de verdade passa por uma visão integrada, uma visão que une o mundo dos cálculos atuariais com o planejamento financeiro do dia a dia. E essa gestão integrada se apoia em alguns pilares. Primeiro, ela liga as projeções de longo prazo, aquelas contas atuariais, com as decisões de investimento de hoje. Segundo, ela é dinâmica. Ela se ajusta conforme os servidores vão envelhecendo e o perfil do fundo muda.
E terceiro, ela está sempre de olho no que acontece na economia para poder responder rápido. E aqui está, talvez, a ideia central de tudo isso. A solução definitiva não está numa única tática, num único investimento, mas sim numa abordagem completa, integrada. É a combinação de dados, de planejamento e de capacidade de adaptação que vai garantir a saúde do sistema no longo prazo. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gestão do fundo de pensão está pensando na próxima geração de aposentados ou está focada apenas em garantir o próximo pagamento? A resposta para essa pergunta, no fundo, é o que define o futuro de todo o sistema.